o governo lançou uma campanha nas redes sociais intitulada Taxação BBB, Bilionários, Bancos e Bets, divulgando que 99,999, é isso que você ouviu, por cento da população será beneficiada, enquanto apenas cerca de 2.500 pessoas ultra ricas serão impactadas. Ao voltar à defesa da justiça tributária, o Lula vê também a sua popularidade aumentar. O Brasil gosta do Lula do Velho Testamento, né? Vamos falar mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. O Lula do Velho Testamento voltou, Daiane? Voltou, o Lula à la esquerda voltou, o Lula que faz uma defesa da justiça social, na prática também voltou, e aí é isso que é importante. O Lula, ele faz o debate, e quando ele vem com o PT falando sobre trazendo os BBBs, né, trazendo a taxação de fortuna para bets, para bancos, ele está, nesse momento, dizendo, sinalizando para o Brasil a linha que ele precisa que o Brasil apoie para ser, de fato, um país um pouco mais justo na sua questão orçamentária, na sua questão de distribuição de renda. E aí é uma questão importante que a gente precisa trazer. Primeiro que o Brasil, ele não é o país que mais tem impostos, como muitos da extrema-direita falam aí, mas o Brasil sim tem uma carga tributária realmente alta, mas primeiramente mal distribuída, mal tirada essa carga tributária, né? Por quê? E aí uma questão que minha mãe fala muito, eu já vi o Lula falando algo nessa mesma linha, eu acho fantástico, que é o seguinte: eu com salário mínimo vou ali no açougue, eu compro uma carne R$30, R$40 o quilo da carne. Uma pessoa que recebe 100 mil por mês, um Roberto Justo da vida, um dono do Madeiro da vida, vai lá no mesmo açougue ou em qualquer outro açougue, ele compra a carne pelo mesmo preço, ele paga o mesmo tipo de imposto que eu pago, e muitas vezes, se a gente for pensar em larga escala, as fortunas dessas pessoas, elas não são taxadas, a gente não tem, inclusive tem um benefício, muitos dos empresários têm benefícios para construir, para ter as suas empresas em determinadas regiões e acabam pagando menos impostos de forma proporcional o que o pequeno trabalhador com salário mínimo paga. Isso é justo? É a principal pergunta. Isso é justo? Então, a gente precisa fazer uma modificação dessa estrutura. E o Lula, ele vem trazendo esse pensamento, Ana. É um pensamento muito, muito necessário. E aí eu vou te pedir para trazer um primeiro vídeo, que é uma campanha recente do PT falando sobre a taxação dos mais ricos no país. Por gentileza. Desculpa, demora. Bora. Lindos bilionários ganhando milhões e pagando menos imposto que o povo lascado. Imposto é necessário, injustiça ou não? Blá blá blá, mimimi. Ai, eu acho lindo os bilionários ganhando milhões e pagando menos imposto que o povo lascado. Afinal, o ricaço tem que comprar jatinho, helicóptero, mansões, carrões. Agora, com o novo IR, o governo Lula quer taxar os milionários, bancos e sites de aposta para aliviar quem ganha menos e investir mais em quem precisa. Eu sou contra, pobrezinho dos ricaços, mas eu sou só um burro feito com inteligência artificial. Taxação BBB, bilionários, bucks e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Quem é inteligente de verdade, apoia essa virada histórica. Caraca! Gostou, Ana? E aí é isso, né? A hashtag Somos 99, Somos 99% vem crescendo nas redes sociais. O PT vem com uma ofensiva muito interessante. Gostei que alguém aqui já catou a charada, né? Já matou a charada e trouxe, né? Burros do Nordeste, porque sim, os burros são animais muito conhecidos aqui no sertão, no norte, nordeste do país, muito utilizados, sobretudo nos interiores. Então, essa ideia, né, de um burro
defendendo, tem dois lados, né, simbolicamente, uma pessoa que não tem conhecimento, mas ela não é burra por isso, ela é burra porque ela está defendendo, de fato, quem explora os milionários, né, os bilionários, e é sobre isso que o PT vem trazendo e defendendo o mais pobre, o sertanejo, aquela pessoa que recebe um salário mínimo, aquela pessoa que recebe até R$ 5.000 e que teria a isenção do imposto de renda. São discursos como esse que vem fortalecendo a imagem do presidente Lula, Ana. E eu vou te pedir para trazer a matéria do Intercept também, porque é muito interessante. Ela é recente, falando 6 fatores que justificam porque você paga mais imposto do que os super ricos no Brasil e como mudar isso. Que é a mesma linha, essa linha de comunicação, é a mesma linha que a gente precisa compreender, a matéria da Juliane Furno. E aqui a gente vai ler só os tópicos, alguns eu até já comentei, o Lula chegou aqui na Bahia pegou a plaquinha, né, sobre taxação dos super ricos, que gerou uma comoção aí, um debate nacional, e a matéria traz o primeiro ponto, que o Brasil não cobra muito imposto, ele cobra muito mal, e é sobre isso que a gente está falando, a taxação alta, por exemplo, sobre os itens de consumo, e aqui eles falam que, além dessa inversão, né, essa taxação do imposto, que é um imposto desigual, que lança mais participação do chamado imposto direto para aquele que é capaz de tributar mais quem ganha e tem mais, assim como tributar menos quem ganha e tem menos. Então, proporcionalmente, quem menos recebe paga uma taxa maior do que quem mais recebe no país. E é isso que precisa ser modificado. E aí a matéria também aponta outros países, né, na contramão de países desenvolvidos, o Brasil cobra muito pouco sobre patrimônios e riquezas, ou seja, quem tem muito paga pouco, sobre isso que a gente está falando, em comparação aqui com a Alemanha cobra 31,2% sobre renda, 2,9% sobre patrimônio, 27,8% sobre consumo e 28,1% de outras taxações. E a gente tem um problema seríssimo no Brasil, que aqui no Brasil a gente cobra 4,4%, por exemplo, sobre patrimônio, 21% sobre renda, 49,7% sobre consumo, que é a tarifa mais alta, né, como a gente está falando, uma das mais altas do Brasil, é basicamente bancada pelo consumo que todos nós utilizamos, e 24,9% de outros. E é isso que é importante que a gente compreenda, que a gente tem uma distribuição desigual. Então, os mais poderosos, aqueles são donos de grandes patrimônios, eles poderiam pagar mais, é isso que o governo traz com essa campanha, e eles não pagam, porque essas fortunas não são taxadas. Quem compra iate não tem essas fortunas taxadas, quem viaja de iate não tem a fortuna taxada. A matéria também traz a discussão sobre a justiça tributária, que é também uma discussão sobre a luta de classes, mais uma vez, né? Quanto mais você tem, quanto mais mão de obra você explora para conseguir os seus benefícios ali, mais você quer manter esse poder. Então, o que a matéria traz é que a proposta do governo e dos movimentos populares, que visa cobrar mais de quem recebe mais de 600 mil ao ano, é isentar total ou parcialmente quem ganha até 7 mil por mês. Nada mais do que a luta de classes, logicamente, né? A isenção total seria de quem recebe até 5 mil por mês, e acima disso, até 7, seria uma isenção parcial. Ricos não querem que os pobres recebam mais, ou tenham mais poder de compra, ou tenham mais dinheiro para investir em outros setores ali, melhorar a sua vida, a condição de vida. Até porque, né, gente, vamos e convenhamos, se uma pessoa ela tem esclarecimento, se ela tem uma qualidade mínima de vida e dignidade, ela não vai se sujeitar a qualquer trabalho, a qualquer situação, a todo tipo de exploração, a trabalhar 12 horas por dia, a receber xingamentos, ela vai correr atrás dos seus direitos, ela vai querer sempre galgar algo melhor, muitas vezes ela vai conseguir ter tempo para estudar, o dinheiro para estudar, e por aí vai, né? E é isso, Ana. Lula, quando ele traz um discurso de quem vai... só uma coisa, eu esqueci do quinto. O quinto é quem vai pagar a conta, os super ricos é quem tem renda, além do trabalho com juros e aluguéis, e logicamente super ricos é quem pagaria um pouco mais, então seria subsidiado em relação a isso. É diferente do que pessoas como Nicolas Ferreira tenta vender aí, né, de que é o pobre que vai pagar, ou seja, você que recebe até 5 mil reais, você precisa continuar pagando impostos, que o governo não quer fazer nada para ajudar vocês. E o sétimo esse é um momento histórico para lutar contra
de nossos problemas mais graves precisamos aproveitar, perdão, gente, é justamente isso, né? A matéria termina que é um chamado popular para a luta, para pressionar o Congresso a aprovação do projeto de reforma tributária, de reforma de taxação, e taxar as fortunas dos mais ricos, né? Os bilionários, taxar com mais impostos das bets, taxar com mais impostos os bancos, e é isso que precisa ser feito. Eu sou totalmente de acordo. E aí, só para a gente ter uma questão, Ana, Lula vê sua popularidade subindo, porque a gente estava agora aqui no chat conversando, né, no intervalo de um corte para outro, e a gente fala, por exemplo, sobre como é bom ter acesso a coisas. Mas e aí eu estava pensando agora, falando sobre isso, como a gente quer ter, todo mundo estava aqui no chat, todo mundo está devaneando, dialogando sobre como é bom ter acesso às coisas, como é socialista ter acesso ao mínimo, que a gente está lutando para ter acesso ao mínimo e à dignidade. A gente não está querendo ter bolsa de 24 mil reais, a gente está querendo ao mínimo de dignidade. Geralmente, o luxo que a gente quer é conseguir viajar uma vez por ano para ver alguém da família, ou conhecer outro país, conseguir fazer um programa de bolsa ali, não precisar andar com um sapato remendado, porque você tem mais sapatos, é você ter um mínimo de condição. Hoje eu quero comer fora, então eu vou conseguir comer fora. Eu não estou com o celular quebrado, eu consegui comprar um outro celular. É ter uma máquina legal, um software legal na máquina, porque conseguiu comprar um processador. Gente, isso deveria ser o mínimo que todas as pessoas deveriam conseguir conquistar pela sua força de trabalho. E a gente está lutando para ter o mínimo. A gente ainda está num país, por exemplo, que uma grande parte da população não consegue a casa própria, e esse sonho está mais distante a cada dia, e é muito caro, é muito dispendioso. As pessoas ainda criticam os programas habitacionais, e os programas estão cada vez mais escassos. Para a gente ter dinheiro para programas sociais, para a gente ter dinheiro para programas habitacionais, para saúde, segurança, tem que sair de algum lugar. E os ricos e milionários que dizem que geram as fortunas, muitas vezes eles são aquelas pessoas que fornecem emprego, mas com a mão de obra baixa, e não pagam de forma com equidade o mesmo valor que a gente paga. Então, a gente precisa dessa igualdade. Eu não estou nem falando de equidade, perdão, é de igualdade. A gente precisa dessa igualdade, a gente precisa que eles paguem, né, proporcionalmente o mesmo que a gente paga, e para a gente aí sim conseguir essa equidade. E aí, Ana, eu te pedi para você colocar um vídeo do Lula, mas acho que nem cabe, já ficou muito longo, para não ficar muito longo esse corte. Mas só para a gente entender que o Lula vem ganhando popularidade também quando ele chega para o Donald Trump e diz: olha, vocês têm o direito de taxar a gente porque a gente está no BRICS, e a gente não está mais abaixando a cabeça para vocês, mas a gente tem o direito de taxar de volta. Vocês precisam entender isso. O Trump vai lá e defende o Bolsonaro, o Lula do Velho Testamento, que é esse Lula que a gente gosta, vai lá e diz: nós precisamos ter soberania, nós somos um país soberano, nós não somos colônia. O termo, não foi esse o termo que ele utilizou, mas quando ele fala que temos soberania, é isso, que ele não deveria nem estar respondendo o comentário do Trump sobre Bolsonaro, porque temos soberania. É isso, gente. Esse Lula do Velho Testamento é o Lula que ganha abraços, é um Lula que ganha a eleição em 2026, e mesmo com o discurso aí de baixa popularidade, ele vê o apoio da população crescer, quando ele continua se voltando à lá esquerda. Eu, particularmente, sou muito a favor do Lula à lá esquerda e de campanhas como essa, Ana, que de forma muito fácil, muito rápida, passa a linguagem do que o governo precisa de apoio e vender nesse momento. O que é que você acha? Vamos começar pelo vídeo do burro ali. Eu achei uma peça de comunicação genial. Eu estou impressionada. A comunicação do governo, não sei quem é responsável por essa peça, mas acertou muito aí. Primeiro, eles têm usado, eles têm feito um uso da coisa dos memes com vídeo de IA, só que eles conseguiram fazer isso, porque isso virou uma modinha, virou uma piada na internet e tal, só que eles conseguiram fazer isso de uma forma autoconsciente e usar isso na própria narrativa do vídeo. Eu achei isso genial, assim, que eu sei, eu sou só um burro gerado por inteligência artificial, né? Então, tem uma coisa, um meta comentário aí, né? E uma crítica também que diz respeito à comunicação da direita também, né? Nas redes. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma peça que é bastante direta, bastante clara,
né? Então, e tem que ser essa mensagem clara, direta, né, na veia, assim. Ela também tem uma sutileza e uma complexidade muito interessante. Eu achei uma campanha muito, muito boa. E também, acima de tudo, eu acho que o que me deixa bastante satisfeita é o tom geral também que a comunicação tem adotado. Eu sei, a gente sempre vai olhar para a comunicação e, ok, eu estou me policiando para não falar sempre que o problema é a comunicação, porque eu entendo que o problema não é só a comunicação, mas dei um desconto, porque, né, para quem tem um... Como é que é? Quem tem um martelo, toda solução parece um prego, né? Você acha que tudo é prego. Mas é isso. A gente sempre tende a olhar e prestar mais atenção na comunicação pela natureza do nosso trabalho. Mas, dito isso, me deixa muito, muito contente ver uma comunicação um pouco mais agressiva, não é a palavra, porque não é isso, mas mais contundente. Acho que contundente é uma palavra melhor. Mais forte, né? Menos tudo muito fofinho. Não, tem que ser um pouco incisiva. Obrigada, Iacado. Mais incisiva mesmo, né? E eu fico bastante satisfeita de ver a comunicação indo nesse ponto, e é um ponto em que é absolutamente necessário que a gente tenha uma comunicação mais clara, e é absolutamente necessário que a gente comece a encarar essas coisas com bastante energia e sangue nos olhos, porque é uma disputa de narrativa, né? O Congresso está pegando forte na narrativa, todos os problemas são culpa do executivo, enquanto sequestram o país. E enquanto isso vão passando, né, direitos apenas para os mais ricos, enganando as pessoas que ficam apoiando, né, que os mais ricos tenham cada vez mais benesses e cada vez menos deveres, paguem menos impostos, enfim. Então é hora da gente dominar essa narrativa e começar a mostrar a realidade, né, e falar, pô, o rico paga 0 de imposto, né? E o rico, cara, o rico não é você que tem o clássico, o HB20, não é você que tem o HB20, não é você que compra a sua bolsa de marca parcelada e usa, que é o pior, usa a sua bolsa parcelada. Para voltar no assunto do corte anterior, né? Os super ricos estão horrorizados porque não é porque estão falando em guilhotina, gente. Eles estão horrorizados porque estão falando sobre a coisa mais assustadora que esses 2.500 super ricos podem ouvir na vida deles. Quer ver eles ficarem com medo? Imposto. Já ouvi um dizendo que vai fugir do país. Eu quero dar um adendo aqui. A Dai mencionou a coisa da porcentagem, e é uma coisa na comunicação do governo que se relaciona com uma campanha do ICL. Que, né, já que a gente falou aqui, o nosso, eu esqueci onde está o nosso Enigma Hall, aqui lembrou no Isso. chat. Antes de finalizar, eu ia falar isso do Enigma Hall. Calma, Enigma Hall, a gente vai falar isso. Calma. O ICL acabou de lançar esse manifesto, Somos 99%, e que tem a ver exatamente com essa questão, né? Que tem a ver com a porcentagem, eu gosto da coisa do enfoque na porcentagem dos brasileiros que estão... que não estão na faixa dos super ricos, entende? Para que fique claro também, quando a gente está falando de taxação de super ricos, de quem é que a gente está falando, né? Então, recomendo que se dê uma olhada. Existe um site, eu não sei se eu vou conseguir mostrá-lo, porque, como vocês podem ver, eu estou em modo slideshow aqui na minha câmera. Mas não aparece o endereço, mas é 99%.com.br, tá? Então não adiantou nada, eu mostrei só a cara do Eduardo Moreira, e não informei nada. Não é perdão pela cara do Eduardo Moreira, mas é perdão porque eu não informei nada. Somos 99%, como é que é? Desculpa, 99%.com.br, porque a barra de endereços não aparece ali, tá? Certíssimo? Ana,
Você me permite só uma coisa? Que é isso, né? O pessoal comentou aqui 99, e aí eu linkei a informação dos super salários com 99, que a gente ia trazer a matéria do ICL, mas eu não expliquei, peço desculpas ao Anig Marral ainda no post, que ele comentou aqui muitas vezes. Vocês não falaram que a campanha do ICL, e sim, a campanha lançada pelo Instituto ICL, e que não fala só sobre super salários, essa matéria foi focada em relação à divisão de renda, então a importância de pensar o respeito aos super salários, privilégios fiscais e impunidade de políticos, porque também tem isso, né, a questão dos políticos, que não está nessa matéria, mas é um debate também, mas eles falam sobre justiça fiscal, combate à corrupção, transparência, cobrança de dívidas. Então, a independência do judiciário é muito complexa, é muito maior do que isso, é um manifesto popular, e é importante que todo mundo preste atenção, e esse manifesto se linka com a campanha que vem sendo feita pelo governo agora. É muito importante, realmente. É isso aí. Ficamos por aqui, chat. E lembre-se, nada assusta o super rico mais do que uma guilhotina. Não. Falei errado. Eu falo, nada assusta mais do que uma guilhotina do que a palavra imposto. Perdão. Eu juro que não foi intencional. Nada assusta mais o rico do que imposto, nem mesmo uma guilhotina. Pronto, acabou. São 9 horas da noite, eu não tenho mais cabeça para isso. Ficamos por aqui. Beijo, chat, eu juro que não foi de propósito.